de todo trabalhador, ou pelo menos muito, né? Que se dedicaram aí com muito esforço às empresas em que trabalharam ao longo dos anos. E a gente sabe que a aposentadoria tem ficado cada vez mais distante, né? Porque são tantas regras, parece que tudo está mais esticado. Mas quem já é aposentado consegue ter aumento no valor da aposentadoria, será? Esse é o assunto de hoje no quadro Meus Direitos. Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. E hoje o doutor Jurandir trouxe reforço, o convidado advogado Vitor Gonçalves. Bem-vindo, doutor Vitor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor Jurandir. Boa tarde, Desirê, tudo bem? Eu soube que hoje ele não tá vendo nada, mas eu disse, tu tá tão bonito sem óculos, fica sem óculos aí, eu não vou ver nada, mas eu vou ficar sem óculos. Pois é, hoje eu tive uma ordem, tire o óculos pra você ficar um pouquinho diferente hoje. Eu amei, Jurandir, né? Fica assim, tá um gato. Ó, doutor Vitor, tu já sabe que aqui o negócio é diferente, viu? Ô, doutor Vitor, vamos lá, quando a gente fala na concessão aí da aposentadoria, o INSS ele tem o dever, por força da lei, de assegurar ao trabalhador aí o melhor benefício, né? Só que na prática, nem sempre isso acontece e o valor do cidadão pode ficar abaixo do que ele, de fato, ali realmente tinha direitos? Pode acontecer? Isso pode acontecer sim, e na verdade é bem comum que aconteça, né? Porque no final das contas, quando você vai analisar o processo administrativo, muitas informações são um reflexo, na verdade, do que o INSS tem ciência, né, do histórico contributivo ali do trabalhador. E muitas vezes essas informações não estão de acordo com a realidade. E aí quando é realizado o cálculo da renda mensal inicial do benefício, né, também chamada de RMI, acaba havendo algumas distorções. Basta a gente imaginar, por exemplo, uma situação que o trabalhador passou ali 3 anos numa empresa, só que a empresa nunca contribuiu. E aí vamos imaginar que ele tinha um salário, por exemplo, de R$5.000. E aí, durante esses 3 anos, ele trabalhou, tinha um salário de R$5.000, e aí, no final das contas, como não tinha essa informação no INSS, acaba considerando para fins de cálculo um salário mínimo. Então, situações como essa são situações bem comuns, né, e que vale a pena, né, o aposentado, o beneficiário, dar uma analisada para saber se o cálculo está correto, se há algo que possa fazer. Inclusive, né, doutor Vitor, acontece muitas vezes de na carteira você receber um salário abaixo e ter aquele famoso por fora, né, que são aquelas gratificações, ou então tem aquele acordo, né, doutor Jurandir, ali com o chefe, com o dono da empresa, você diz, não, mas eu pago a você por fora, e isso pode prejudicar esse valor final da aposentadoria também, né? É só o que pode, né? A gente está aqui hoje, até na questão dos trabalhos concomitantes, né, também, Vitor, a gente trabalha com essa questão, porque tem muita coisa que está fora ali, tanto que hoje, por exemplo, o INSS, ele puxa também o contra-cheque, né? Ele não só vai mais naquela base da carteira, por exemplo, o contra-cheque é algo que hoje é decisivo para isso também. E a gente tem, minha Paraíba inteira, algo que está sendo cada vez mais corriqueiro. Essa semana, a gente já está numa semana bem bomba para o INSS, porque está declarado greve desde essa própria semana. E semana passada foi anunciado um pente fino, justamente para tirar também, né? E forçar tantas outras pedidos e revisões para isso também. Então, a gente tem que primeiro pautar nessas demandas, nessas questões, mas esse recebimento por fora é algo que a gente já vem falando em diversos programas de como esse reflexo ele pode ser negativo. Então, uma das primeiras dicas aqui que a gente tem para aumentar essa renda é que esse por fora você tem que conseguir colocar por dentro, como a gente fala. Como é que faz, doutor Vitor, se o teu chefe chega e sugere? Às vezes você diz assim, eu estou tão precisado, Às vezes você não sabe como negociar, né? Como é que faz para garantir que esse valor e de que forma aquilo vai ser positivo para o trabalhador e futuramente para o aposentado, né? Uma das possibilidades é o trabalhador ingressar com reclamação trabalhista, né, contra o antigo empregador, e aí essas verbas serão discutidas, né, serão apresentadas provas, documentos, eventuais testemunhas, e aí depois, quando a sentença transitar em julgado, ou seja, não couber mais recurso, ela ficar imutável, essa sentença, junto com os documentos, podem ser colocadas no processo administrativo junto ao INSS para que esse valor extra, né, a mais do que a empresa declarou no caso, possa ser considerado para fins previdenciários e, consequentemente, vai influenciar no valor da aposentadoria dele. Vamos para as perguntas? Nosso público já está interagindo. Vamos colocar em tela. O doutor Jurandir não vai ver, mas eu vou ler, meu filho. Boa tarde, eu tenho 48 anos
pagos de sindicato, e paga 48 anos de idade e paga sindicato há 15 anos. Quantos anos eu tenho que pagar ainda para ter direito à aposentadoria? Não diz se é homem, se é mulher, qual é a profissão. Essa é uma mulher, né? Ela dá deixas quando fala que é sindicato, né? Sim, o que seria? Olha só, eu vou deixar para Vitor porque aí tem uma dica e uma deixa para rural. Provavelmente se enquadra como segurado especial, né, que seria o trabalhador rural que trabalha ali em economia familiar de subsistência. A gente tem uma ideia, né, que o fato de pagar sindicato seria suficiente para garantir esse direito de aposentadoria. Desde 2019 houve uma modificação que a declaração do sindicato, no final das contas, ela não tem tanta importância mais. Então, hoje em dia, são provas importantes, aquelas provas contemporâneas que foram produzidas à época, né, daquele fato, para que o trabalhador ele possa comprovar o período de atividade como agricultor, né, como trabalhador rural. Porque a legislação ela dá um tratamento especial a esse tipo de segurado, de forma que ele basta comprovar a atividade, ele não precisa contribuir para a Previdência. Sim. Eu, doutor Jurandir, e todo mundo aqui, para ter direito, para ter acesso a um benefício previdenciário, precisa contribuir. O segurado especial não, ele tem um tratamento diferenciado, então ele basta comprovar a atividade. Então, assim, o fato de ele pagar o sindicato, estar regularmente, é um dos meios de prova, mas hoje em dia, principalmente, o que é levado em consideração são os dados governamentais. Então, os cadastros que ele realiza, as informações que o próprio governo tem, né, de que ele, de fato, é agricultor. Então, ele junta a documentação durante todo esse período e pode requerer a aposentadoria quando completar a idade. Mulher com 55 anos e homem com 60 anos. Então, no caso dela, né, doutor Jurandir, ela tem 48 anos de idade, apesar de já estar há 15 pagando o sindicato, né, que provavelmente ela pensou, se eu já pago há 15 eu já posso, mas ela ainda é muito jovem, né? Ela tem mais 6 anos aí de início para fazer essa contribuição. Se fosse para a urbana, 62 anos, né, pelo menos aí para começar a alguma coisa, se ela não tiver alguma doença, porque aí entra no caso a aposentadoria por invalidez, mas primeiro faz aquele requisito básico que a gente tem do auxílio doença. Ô, doutor Vitor, agora vamos falar sobre as hipóteses em que é possível fazer, né, esse pedido de revisão. A pessoa já está lá aposentada há alguns anos, está recebendo um valor, aí diz, rapaz, eu acho que eu poderia ganhar mais aqui. Quando é que realmente é possível fazer essa revisão e quando ela é interessante, porque pode ser até que diminua, será? O valor? Esse assunto de revisão ainda é um pouco doloroso, porque tem, né, uma revisão bastante famosa, recente, que é a revisão da vida toda, que havia sido aprovada, né, havia sido com julgamento favorável ao segurado pelo STF, mas no início desse ano fizeram uma manobra para julgar, ressuscitaram, na verdade, uma ação que tinha 25 anos, cerca de 25 anos de idade, que estava lá parada no Supremo, e aí acabaram derrubando essa revisão da vida toda. Mas existem várias possibilidades de revisão. Uma delas são as revisões de fato, por esse exemplo que eu dei ali na primeira pergunta, ou seja, o trabalhador contribuiu a vida inteira, conseguiu a aposentadoria, só que o INSS não considerou informações verídicas. Então, ou seja, ele faz uma revisão apresentando documentos de que aquele salário de contribuição daquele período foi equivocadamente considerado pelo INSS e aí consegue alterar e, consequentemente, aumenta também a renda mensal inicial. Uma outra possibilidade de uma revisão, que é muito interessante, é a revisão das atividades concomitantes. O doutor Jurandir até mencionou a questão das atividades concomitantes, que é basicamente o seguinte: quando você trabalha em uma empresa, se você trabalhou em uma empresa de janeiro a dezembro de 2023, certo? Então você tem um ano de tempo de contribuição. O valor da sua remuneração, ele vai ser considerado ali para fins de aposentadoria. Vamos imaginar então que você trabalhava nessa empresa e trabalhava em outra à tarde. Então você tem atividades que são concomitantes. Elas não vão ser somadas em relação ao tempo, vai continuar com 12 meses nesse exemplo. No entanto, os valores das remunerações serão somadas e aí você vai ter levar em consideração o resultado dessa soma para fins de aposentadoria. O que acontece é que até 2019 não era assim que se realizava. O INSS considerava uma atividade principal e a atividade secundária fazia um cálculo complexo que, no final das contas, diminuía muito a renda mensal inicial. Então, essa revisão nada mais é do que você chegar e somar essas contribuições do período anterior, né, a 2019, para que, então, reflita no valor da aposentadoria. E é uma revisão, inclusive, que já foi julgada no STJ, já transitou em julgado e que já está sendo aplicada.
Ó, tem mais uma interação para esse bloco e no próximo bloco o doutor Vitor e o doutor Jurandir voltam e a gente continua o nosso papo. Fechado? Coloca aí na tela, bora ver o que o pessoal de casa quer saber sobre o assunto de hoje. Boa tarde. Para quem paga uma associação de pesca mensalmente, esse tipo de contribuição está contando para a aposentadoria? É parecido com a aposentadoria rural? É a Ana Marli. Um cheiro, Ana. Ana, nossa telespectadora de chave sempre, da quarta-feira, maravilhosa. Doutor, tá na mesma linha, né? A gente tá ali falando da pesca artesanal aqui, a Ana Marli sempre colabora com a gente. Um beijo, Ana. Beijo, obrigado sempre por estar dando essa audiência pra gente. Exato. Essa questão do pagamento, né, se assemelha à questão do pagamento do sindicato, né? Você tem ali uma ficha em que há a comprovação de que naquele período você realizou o pagamento para o sindicato, mas não é uma contribuição que você está realizando, oficial, está realizando assim, para a Previdência. Então, aquele documento que é a ficha de pagamento, né, daqueles meses, é um dos documentos que serão levados em consideração para você comprovar a atividade. E no caso do pescador artesanal, ele também é segurado especial, né? Está na mesma categoria ali do trabalhador rural. Então, ele comprovando a atividade, e esse é um dos documentos, ele pode conseguir ali o benefício. Ó, então, no próximo bloco, eles voltam. Você manda sua dúvida, 99122-2540, né? Esse aí é o nosso WhatsApp. Então, você aproveita para tirar suas dúvidas, que esse sempre rende realmente muita discussão. A pessoa escuta, às vezes diz, eu ganhava não sei quanto de salário, vou me aposentar ganhando mesmo, né, doutor Jurandir? Tem isso, né? Então, a gente esclarece hoje tudo aqui. E cabe ressaltar aqui que foi um pedido dos telespectadores, que a gente já vem aqui todos os quadros, no quadro todas as quartas-feiras. Mandem também mais temas pra gente sempre. Né? Já pedindo, inclusive, a aposentadoria rural pra gente trazer e vem aí. Depois o Vitor vai voltar também. Muito bem-vindo. Vai virar nosso parceiraço também.